Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar do segundo volume de Juízo Final. Sim, a gente tá acompanhando aqui todos os números que estão relacionados à série, vai sair vídeo quase tudo, já saiu de alguns, tá? Então você pode acompanhar, tem uma playlist específica pra isso, e eu tô dizendo se você precisa ou não ler os materiais, tá? Hoje a gente fala de Juízo Final 2, Vingadores versus X-Men versus Eternos. O material que tá legal, cara. Tô curtindo essa saga. Ao preço de R$ 29,90. A gente tem 96 páginas de quadrinho, trazendo Morte aos Mutantes, Death of the Mutants, To the Mutants, número 1 e 2, e o Judgment Day, volume 3 e 4. Continuando a série, tá? Aqui já teve review do volume 1, já teve review das edições dos X-Men ligadas ao material e também dos Vingadores. Todos esses materiais relacionados à série que não são o Juízo Final, eu vou te dizer, estavam indo imprescindíveis para a leitura, assim, funcionando muito bem, até X-Men número 60. X-Men 60 é uma puta edição, cara. É legal pra cacete, vale muito, é uma ótima edição. Mas ela não é fundamental, ela não é imprescindível para a leitura, porque o material tá aqui dentro, tá? Se torna um pouco redundante, não chega a ser tanto, mas é que ele resume muito bem o que aconteceu nas outras edições, então eu não vou dizer que ela é imprescindível. Porém, ela é muito legal. O material de X-Men 60 é legal demais. E acrescenta muito, justamente porque você vê aqui, ó, tal coisa aconteceu em Marte. E pronto, ele não desenvolve isso. Mas se você ler X-Men 60, você vai ver o que aconteceu em Marte. Meu amigo, e Marte é a coisa mais legal que tem nos X-Men até agora, atualmente. E essa edição é foda, tá? Então o material é muito legal, recomendo muito que acompanhe sim X-Men e Juízo Final. Mas se você não conseguir, não puder acompanhar, só o Juízo Final é suficiente. Não é tão divertido quanto o pacote completo, mas é suficiente, tá? Então essa edição aqui começa, cara, eu tenho alguns pontos para eu falar. Por um lado, eu tenho uma enorme crítica, tá, com relação a um ponto, é uma chatice minha, mas existe uma crítica, assim, e existe um grande elogio. Não, obviamente a crítica pode ser positiva, né? Mas existe uma crítica negativa mesmo, existe uma crítica positiva, existe um elogio a respeito de Juízo Final. O negativo fica por conta do momento do julgamento literal dos personagens. Entrando um pouco spoiler, afinal de contas a gente está no volume 2, vocês sabem que eu não gosto de desenvolver muito spoiler, mas tem que falar algumas coisas para desenvolver essa revista. A gente sabe que tem um novo celestial, um novo deus dos personagens lá, né, dos Eternos, que foi criado para tentar equilibrar ali o confronto que estava rolando dos Eternos contra os X-Men. E esse cara chegou lá, esse deus chegou e resolveu julgar toda a humanidade individualmente. Uma coisa que é meio, mais ou menos, tá? Acho bem mais ou menos esse conceito todo do julgamento. Por um lado tem uma parte muito legal, mas por outro fica meio bobo. Mas ok, a gente releva. Então ele aparece, em cada pessoa do mundo ele aparece e faz um julgamento. E ele bota o polegar pra cima ou pra baixo, de acordo com o que ele te julgar. Esse clima de julgamento, que é o que norteia a revista, eu acho que é um ponto muito positivo. Porque eu acho que deixa a revista com um senso de desespero que eu não tenho conseguido encontrar em outros lugares. A gente sabe que no fim tudo vai dar certo. No fim, não vai acontecer nada, né? Mas mesmo sabendo isso tudo, essa questão, esse desespero deles estarem tentando resolver, principalmente nesse volume 2, os X-Men complementam muito isso com as tentativas de se reverter esse julgamento ou de derrotar esse celestial, esse deus. Eles mostram pra gente um desespero que eu fui afetado pelo desespero. Porque eu fico assim, numa ansiedade, porra, será que eles não vão conseguir, cara? Pode ser, eu posso ter dado sorte, digamos assim, de ter tido essa experiência, tá? Porque a leitura é uma experiência, o quadrinho é uma experiência que vai mexer com as nossas emoções durante aquele momento ali. E é que realmente eu senti no volume 2, Juízo Final, e olha que eu li isso aqui, cara, no ônibus, eu li isso aqui em locais, num tempo vago que eu tinha, eu li uma parte da história, então, mesmo assim, eu consegui entrar na história, e eu consegui entrar numa coisa que é muito difícil de acontecer, que é ter esse senso de urgência, de falar, cara, fudeu, porque o mundo vai acabar, a galera não vai ser julgada positivamente, mas de jeito nenhum, né? Então isso é um mérito enorme do roteiro que tem aqui, de ter me deixado apreensivo e questionando se realmente o universo Marvel continua depois do Juízo Final número 4. Será que vai ter o julgamento? Será que alguém vai sobreviver depois disso? Eu senti um pouquinho disso, tá? E eu achei isso ótimo, ótimo, porque é algo realmente muito difícil de acontecer.
O lado negativo é justamente essa questão dos julgamentos. Os julgamentos eu achei bem toscos, tá? Eu não sei qual o propósito real do roteirista ao desenvolver isso, Kieron Gillen, ao desenvolver esses julgamentos, mas alguns deles eu acho banais e toscos demais. Ele tá julgando todas as pessoas, e esse cara, esse Deus, ele tá julgando por critérios completamente aleatórios. Aleatórios, cara. Ele julga você por uma resposta que você deu na hora, por algo que você fez ao longo de sua vida, ou porque ele olhou para você e resolveu julgar. Não existe nenhum critério nisso. Obviamente, quem somos nós para questionar os desígnios divinos, e ele tem o direito de julgar como ele quiser. Obviamente, eu entendo esse ponto. Só que isso transposto para o papel, isso entrando na revista, e pior ainda, uma coisa que por um lado também é legal, que é justamente ele mostrar a humanidade, pessoas comuns sendo julgadas no meio dos heróis. E como essas pessoas estão lidando com esse dia que é o último dia. Pode ser que tudo acabe amanhã. Isso é legal, mas isso piora ainda mais a questão dos julgamentos. Porque, ai, cara, ele tá julgando todo mundo e ele se mostra totalmente implacável e terrível e não sei o quê. E aí tem um menino lá jogando videogame e ele fala, eu não vou julgar esse menino aqui agora não. Ele não quer fazer o trabalho. Ele fala, pô, é o último dia da Terra, pai, não sei o quê. Ele não quer fazer o trabalho. Ele olha, não vou julgar esse moleque agora não. Aí ele volta, o moleque tá lá jogando videogame, continuou sem fazer o trabalho e tudo mais. Ele eu não vou julgar ele. Tipo, vou julgar, mas eu não vou mostrar pra ele se ele foi aprovado ou não. E aí fica assim, é aquilo. Eu posso usar a desculpa, eu enquanto roteirista, eu enquanto crítico, eu posso usar a desculpa. Você não tem capacidade de entender os desígnios divinos. Deus escreve certo por linhas tortas. Ele pode fazer o que ele quiser e ele pode usar a justificativa que ele quiser para julgar ou não julgar qualquer um. Isso é totalmente válido. Mas a partir do momento que isso entra na revista, eu vou analisar isso, me incomodou um pouco. Então esse é o ponto negativo, na minha opinião. Alguns julgamentos desse e julgamentos em excesso, tá? Porque aí tá sendo julgado todo mundo. O julgamento do Luke Cage, por exemplo, o veredito, né? Não vou nem dizer o julgamento, porque são só vereditos, né? É tão... Tem algumas coisas muito bobas, tá? Então, isso me incomoda na revista, e é o único ponto que me incomoda. O desenrolar da história em si eu acho muito legal. Eu acho que as ofensivas e os contra-ataques dos Eternos e dos Vingadores, dos Eternos que estão junto com os X-Men, tudo isso tá funcionando muito bem, tem uma química legal ali. E justamente ter esse Deus que gera confusão para os Eternos, tanto os Eternos do lado bom quanto os Eternos do lado ruim, se é que a gente pode chamar assim também, tem algum ponto muito interessante. Então eu acho que a revista tem muitas coisas legais. Eu acho que é uma série que funciona muito bem. E se você está assistindo o vídeo porque você gosta de assistir o Barbie e tal, e tá pensando em, talvez eu compre, pode comprar, cara. Juízo Final é uma série divertida que tem vários elementos legais, como um bom desenvolvimento de história e ação que a gente quer, e tem brigas assim gigantescas e monstruosas. Embora eu acho que elas realmente ganham mais força na revista dos X-Men do que na minissérie principal. Por isso que o ideal é comprar as duas. Você vê que eles elaboraram um plano sensacional ali para atacar os Eternos. E aí ele só te mostra assim, vai acontecer o plano. Mas o plano aí depois eles dizem, o plano deu certo, ou o plano deu errado. Mas você não viu, porque o plano tá rolando na revista dos X-Men. Então eu acho que elas se complementam muito bem, embora a história consiga andar sozinha dentro da revista Juízo Final. Se você comprar X-Men, você vai ter uma experiência muito maior. Não é o mesmo que eu vou dizer com relação aos outros títulos. Vingadores, Wolverine, esses outros títulos estão trazendo histórias que não movem a revista principal, que você pode comprar ou não. Se você já está comprando, pode ser legal, mas comprar só por causa do Juízo Final talvez não valha, tá? Dito tudo isso, vamos dar aquela analisada rápida no que tem aqui. A gente tem o roteiro do Kieron Gillen em todas as edições aqui dentro, tá? Toda essa revista é escrita pelo Kieron Gillen. E a gente tem a arte do Gil Villanova e do Valério Schitt. O Villanova faz o Morte aos Mutantes 1 e 2, e o Schitt é o... Não faço ideia se as pronúncias são essas, tá? Ele faz a arte de toda a série Juízo Final, tá? Então a gente começa com a arte dos Eternos, aqui, tá? Esse Morte aos Mutantes. São duas histórias que vão trazer diretamente essa repercussão, esses planos, o que está acontecendo no meio dessa treta toda.
E essa revista aqui, especificamente, tem muitas ligações com X-Men 60, tá? Então, muito do material que está acontecendo aqui, ele vai estar ligado ao X-Men 60 e o desenvolvimento dessas histórias. Tem coisas muito boas, tá? Muito boas, principalmente com essa interação X-Men e Eternos contra Eternos. Principalmente contra o Doug, né? Então, eu acho que é uma história que flui bem legal. A gente descobre algumas coisas que a gente viu na revista dos X-Men e fala, cara, tá, mas como é que eles conseguiram tal coisa? Aqui a gente vê como eles conseguiram aquela informação, ou o que seja. Aí eu também não posso te dar todos os spoilers, né? Senão perde a graça. Mas realmente é algo que funciona muito bem. A principal coisa aqui que tem nessa parte aqui específica é uma tentativa de ofensiva até contra o Celestial. Isso gera uma situação muito boa, porque mesmo que uma parte dos Eternos esteja a favor dos X-Men, eles também levantam ali uma questão do, cara, mas vocês não podem atacar o Celestial. Não, mas o Celestial disse que vai acabar com todo mundo, a gente talvez tenha que lutar contra o Celestial. Não, mas aí ele é meu Deus. Vocês não podem encostar nele. Aí vocês vão arrumar treta com a gente também. E é uma coisa que eles nem conseguem controlar. Isso eu achei um ponto positivo. O outro ponto que é muito legal é a participação dos Deviantes. E aí isso aqui vai virando uma salada bem bacana, porque os X-Men estão justamente num confronto contra os Eternos porque eles foram considerados desvios deviantes, né? Eles foram considerados deviantes poderosos demais e que têm que ser combatidos e eliminados. E aí então os Deviantes falam, então eu vou me juntar com os X-Men, né? Então, não é esse exatamente o ditado, né, do inimigo, mas enfim, os Eternos estão contra vocês, estão chamando vocês de Deviantes, então vocês são Deviantes, então a gente está tudo junto aqui, vamos lutar contra os caras lá. Então rola uma parada bem legal, funciona, e eu gosto bastante do que está rolando aqui nessa parte da revista, tá? Então tem algumas coisas bem legais acontecendo, tá? Então é uma revista que tem muita coisa boa. Já a parte dos Eternos não, né? Mas do julgamento final propriamente dito, é justamente essa parte que me incomoda um pouco. Principalmente a última história, em que a gente tem o excesso de vereditos ou julgamentos, digamos assim. Isso é algo que desanda. Por exemplo, eu vou mostrar aqui uma página. Vou mostrar rápido. Cada quadradinho desses é um veredito. Então a gente começa a ter um veredito pra cacete, cara. São páginas de veredito. E isso deu uma certa desanimada em determinado ponto, tá? Mas ainda assim é legal e funciona, tá? A participação dos X-Men aqui, principalmente dos X-Men de Marte, nesse fim da revista, é muito bom. E a gente tem aqui a derradeira conclusão, né, dessa história com um cliffhanger, com um daqueles momentos que deixa a gente desesperado para a próxima edição, porque a gente tem a aparição de um novo personagem, um personagem antigo da Marvel, obviamente, tanto do universo Eternos quanto do universo Vingadores, enfim, é um personagem clássico da Marvel, que tá meio sumido, mas ele aparece aqui, e ele tem uma relevância aqui dentro da história. Confesso que não curti muito o visual que deram para ele atual, mas ainda assim, ele aparece e funciona. E aí tem toda uma tentativa de levar para frente essas negociações e tentativas de reverter a situação. Meu amigo, tem uma virada aqui na história, porra. E é o que eu te falei, deixa a gente apreensivo. Deixa a gente pensando assim, fudeu, cara, não tem o que fazer. E isso é muito bom. Esse é um ponto muito bom. Eu acho que essa palavra, embora não seja uma palavra muito própria, que a gente não deveria estar usando aqui no programa, mas ela classifica muito bem o que a gente encontra aqui em Juízo Final 2. Fudeu, meu irmão. Fudeu, tá? Juízo Final 2, tá muito legal essa série, tô curtindo bastante e acho que você deveria dar uma chance, tá? Ah, Barba, poxa, mas já perdi o número 1, perdi os outros números. Cara, sempre tem na Amazon. Aprende um negócio. Vai administrando o que dá para você pegar na banca, o que é prioridade absoluta, você pega logo na banca e tudo mais normal. Mas passa um mês, 2, cara, essas coisas aparecem em estoque na Amazon e com desconto, tá? Você talvez consiga comprar Juízo Final 1 com alguns reais a menos do que você gastaria na banca nesse momento. Mesma coisa para os X-Men. Então você consegue as edições 58 e 59, que iniciam tudo isso. Você consegue as edições de Eternos 1, 2 e 3, que são todo material pré-evento daqui. Você consegue com um preço legal. Então
dá para comprar depois. Dá para ir comprando com calma, sem o desespero da banca. Então, se você se animou agora e quer pegar, usa os links do Barba que estão aqui embaixo, que você ajuda ainda o canal e pega também esse material que está muito bom. Beleza? Então, se inscreva no canal, ative a notificação do sininho. Volte sempre. Se você é novo, cara, seja muito bem-vindo. Espero que você tenha curtido e realmente que você volte. Se inscreva lá no Insta do Barbas e deixe seu comentário. Escreve pra mim o que você tá achando dessa série, o que você tá achando disso tudo. Beleza? Então foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.